Bom dia a todos. Colégio CPMG, Nivo das Neves, disciplina Língua Portuguesa, professora Eunice Miranda. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, cujo tema principal hoje é referente a definido como sendo folheto. Nós iremos estudar nesse tipo de gênero textual, nós iremos estudar e procurar compreender qual é a relação e o sentido entre uma imagem e um texto verbal. A utilização do texto verbal, do texto não verbal, os variados estilos de linguagem e gêneros também, como recurso, como utilização dos recursos principais da modalidade da linguagem escrita e da linguagem falada também, porque nós iremos utilizar os dois tipos de linguagem, a linguagem escrita e a linguagem verbal, a linguagem falada, tá? No caso, a linguagem verbal. Eu tenho aqui a definição do que vem a ser folhetos e também iremos estudar, de certa forma, a coesão e coerência textual referente a esse gênero, relembrando a parte das articulações de um texto e as conjunções também que nós já tínhamos estudado anteriormente. Então, olha só, a definição de folheto. Folheto é um meio de divulgação de uma ideia, de uma marca, produto ou serviço feito em papel. Trata-se de um impresso com poucas folhas, não encadernado, geralmente com teor informativo ou publicitário. Atinge um grande número de pessoas por um valor acessível, apresentando uma ótima relação custo-benefício. É o meio ideal para expressar ideias ou anunciar produtos, serviços e promoções, numa época de grande concorrência e competitividade, mas também de consumidores cada vez mais exigentes e com menos disponibilidade de tempo. Ora, o primeiro passo para uma empresa entrar na concorrência e vender os seus produtos ou serviços é fazer com que as pessoas a conheçam. E uma das ferramentas para o comunicar é precisamente o folheto. Então, nós podemos observar, por intermédio dessa leitura, que o folheto ele tem uma definição muito bem sintetizada. É um meio de comunicação, uma forma de informar ao público, é um tipo de peça publicitária, na qual vai informar o público a respeito de uma empresa, a respeito de um candidato político, a respeito de uma oferta de emprego, a respeito de uma oferta de uma loja. Então, o folheto é um meio principal de divulgação que não é tão dispendioso quanto os outros tipos de propaganda, quanto os outros tipos de divulgações, vamos dizer assim. Um pouco de história. Os folhetos, como meio público de comunicação, existem há muito tempo, desde o surgimento da imprensa no século XVI. Na verdade, as primeiras impressões eram breves, cartilhas que continham informações limitadas sobre os diferentes temas. Assim, o termo folheto refere-se desde longa data aos objetos impressos que têm por finalidade dar informação ao público. Efetivamente, ele começou a ser utilizado principalmente para fazer publicidade e produtos e serviços com pessoas e distribuí-los nas ruas. Ainda existe. Mas o folheto serve também, por exemplo, para divulgar a candidatura de políticos e partidos em época de eleições. Nós, aqui em Goiás, geralmente falamos panfletos, né? Se contrata muito pessoas para distribuírem panfletos por aí nas casas, nas residências, na cidade, para as pessoas de uma forma geral. Folhetos, panfletos, folders, que também tem como principal ela a divulgação
de uma informação ou uma oferta, convidando as pessoas, transmitindo informações, comunicando as pessoas para que elas possam viajar. Então, os folhetos podem ser também correspondentes a viagens, ofertas de lojas, ofertas imobiliárias. Então, tem diversos tipos de forma de divulgar uma empresa, de divulgar um material por intermédio do folheto, tá? Ou panfleto, né? Que aqui em Goiás nós utilizamos muito a palavra panfleto e não folheto. Características dos folhetos. Eu tenho aqui algumas definições quanto a essas características. Levam em conta os interesses do público-alvo do anunciante. Exemplo, os folhetos turísticos são desdobráveis que visam fornecer informações para a parcela da população que pesquisa sobre localidades turísticas e compra de viagens. Folders. Também, eles são dobráveis, numa folha A4, geralmente, um folder, e contém viagem, distância de uma cidade, de uma capital para outra, quais são as ofertas da rede hoteleira, que pacote turístico que está incluso na viagem, são essas informações também. São textos leves e envolventes, geralmente acompanhados de imagens apelativas capazes de estimular a decisão por uma determinada viagem. Incluem ainda imagens, cores vivas, títulos, letras grandes e chamativas, diagramas fáceis de entender e etc. Não são nem muito grandes, nem muito pequenos. Formato da folha A3 ou A4, né? A4 do tamanho de uma folha de chamex, ou de papel sulfite para os paulistas. E apresentam dobragens para o leitor poder encontrar mais informações. Os folhetos variam em nível de designer, quantidade de informação e etc. Mas tem sempre como objetivo chamar a atenção das pessoas e divulgar alguns conceitos fundamentais dos temas específicos que estão a ser tratados. Então, o folheto tem como elo principal divulgar também essa questão relacionada à viagem de uma forma geral, além de divulgar empresas e campanhas políticas e etc. Para quem quiser pesquisar mais um pouquinho, o site. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de folhetos. Super Colônia de Férias, 2012, 16 a 27 de julho, são as informações. Toca do Gambá, faixa etária de crianças de 3 a 13 anos, os horários, né? Os preços especiais e outros estilos de divulgação, informações, telefone, todas as informações principais para que quem interessar possa entrar em contato. Seja doador de órgãos, fale com sua família. Romeu e Julieta em cordel, poemas, né? Atividade 1, então. Responda as atividades em seu caderno. Então, portanto, nessa explicação, nesse tema folheto, existe a definição do que é folheto, qual o seu efeito principal, o seu conceito principal, um pouquinho da história do folheto e as características. Para responder essas questões, essas perguntas, tenho aqui a figura 1, figura 2 e figura 3 do folheto, os senhores deverão ler o texto para responder essas questões, porque a maioria das respostas estão no texto. Então, na atividade 1, responda as atividades em seu caderno. O que você entende por folheto? Foi mencionado. 2. Qual o objetivo do folheto? Tem no texto a definição. Quais as características do folheto? Quer dizer, entre quais o objetivo do folheto e quais as características do folheto? Qual o objetivo principal? O folheto tem efeito para quê? Para fazer o quê que nós podemos fazer? O intermédio do folheto, por intermédio do folheto. O folheto tem qual função, qual conceituação? Quais as características do folheto? Além das características, além dos objetivos principais, quais características a mais que nós podemos falar, podemos redigir? O tamanho, a forma, o modelo, qual finalidade principal da característica de um folheto? Tá? São essas informações. Quando o folheto passou a ser utilizado, lá no texto tem.
Quais os assuntos dos folhetos? Quais são os assuntos principais dos folhetos? Na primeira e na segunda parte tem essa definição. Então, quais são os assuntos principais? Na figura, na ilustração 1, na figura 2 e figura 3. Então, quando nós falamos na ilustração e na figura, são essas aqui. Figura 1, figura 2 e figura 3. Qual que é o assunto principal? Tá? É referente a que tema? Atividade 2. Observe o folheto abaixo e responda as atividades a seguir. Dia das Mães Americanas, correspondente à divulgação das lojas americanas. Estar junto, hashtag, estar junto é ter o mesmo gosto de decoração da sua mãe. Então, olha só. Que gênero textual é esse que nós estamos falando, que a professora mencionou? Como ele está organizado, esse gênero textual? Quando nós falamos da organização do gênero textual, nós temos que corresponder esse gênero textual. Que estilo? É um gênero textual correspondente à linguagem formal ou à linguagem informal? Essa é também a questão da definição. Como que ele está organizado? Qual é o assunto abordado? É referente a que tema? Tá? Quem está divulgando essa campanha? Qual a empresa que divulga essa campanha? Qual frase está sendo usada para chamar a atenção do leitor, para induzir o leitor a comprar o seu presente para o Dia das Mães, tá? Que tem destaque no texto. Para que serve um texto como esse? Ou seja, é a mesma finalidade do folheto. Se esse texto tem intenção, por intermédio desse texto, eu divulgo uma loja, divulgo uma empresa, qual que é a finalidade principal dele? Incentivar o quê? Os consumidores a fazerem o quê? 7. Elabore um folheto sobre algum assunto no momento, com frases que chamem a atenção do leitor. Então, referente a algum assunto da atualidade, os senhores deverão fazer no caderno de língua portuguesa a elaboração de um folheto, tá? Com o assunto principal, não precisa ser extenso, frases curtas, mas que incentive as pessoas a conhecer um determinado produto, a votar em um determinado candidato, a prefeito, a vereador. Temas voltados à nossa realidade principal, mas que têm efeito de divulgação, ou um efeito principal convidando as pessoas a conhecerem um certo ponto turístico, a conhecerem uma cidade turística. Vamos supor que seja nessa fase também. Então, na nossa aula de hoje, fiz a leitura e expliquei esse texto, que é o texto correspondente à aula anterior, e os senhores irão fazer essas atividades e até a nossa próxima aula. Bom dia, fiquem com Deus.